Olá, que Deus abençoe a sua vida de maneira rica e abundante. Eu estava lendo aqui a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, no versículo 14, quando o Senhor Jesus, ele cura o endemoniado. E diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discutieis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não o puderam. E ele respondendo-lhes, disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-me. Você vê que eles levaram até os discípulos, aquele pai levou até os discípulos o filho, pediu, rogou a eles para que expulsasse, mas eles não puderam. Tamanha era a incredulidade. E prosseguindo disse assim: e trouxeram-no. E quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que isso lhe sucede? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhes: se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. O que eu quero que você entenda? Algo forte que o Espírito Santo nos mostrou. Quando trouxeram até o Senhor Jesus, a Bíblia diz que o Espírito revolvia, ele rilhava os dentes, ele gritava, se debatia. E de repente Jesus poderia ter ido lá, expulsado o mal, poderia ter tentado conter aquele menino, mas não. Jesus vira para o pai do menino e pergunta-lhe: há quanto tempo isso lhe sucede? Quanto tempo isso está acontecendo? E o pai explicou que desde a infância, muitas vezes o quis matar lançando no fogo, lançando nas águas. E ele disse: se tu podes alguma coisa, então ajuda-nos. Se tu pode alguma coisa, nos ajuda. Jesus disse: pode, tudo é possível ao que crê. Por que eu toquei esse assunto? Por que eu estou falando isso? Jesus, ele queria saber a raiz do problema. Não adianta você exterminar a causa se você não exterminar o causador. Não adianta você vencer a dor se por trás existe o causador daquela dor. Então Jesus queria ver a raiz do problema. Ele não se entregou ao desespero, não se entregou ao sentimento, ele não foi lá e expulsou, não, ele queria saber a raiz daquele problema. E quando o pai exclamou com lágrimas dizendo: se tu podes, ajuda. Jesus diz: se pode, tudo é possível que crê. E ele disse: eu creio.
mas ajuda-me na minha falta de fé. O que impedia ele de tomar posse da vitória era a falta de fé, era a falta de confiança. Tem muitas pessoas que nos assistem agora que creem em Deus. Você diz, eu creio em Deus. Eu creio ser Deus poderoso para mudar tudo, mas está faltando fé, está faltando a certeza, está faltando em você a confiança. Diante de um problema, você logo se entrega ao desespero. Diante de uma situação contrária, você se entrega à dor, se entrega ao lamento. Jesus, não, ele nem olhou para o problema, nem quis saber, ele queria saber da raiz daquele problema. É assim que você tem que agir. Não importa o tamanho do problema, não importa a situação que veio, você tem que agir na fé. Você tem que olhar para aquele problema como nada, olhar para Jesus e dizer, eu não sei o porquê está acontecendo, eu não sei o porquê disso, mas eu sei que Deus vai me dar o livramento. Eu sei que a palavra de Deus não falha, nunca falhou, e não vai ser comigo que Deus vai falhar. O que faltava para aquele homem não era crer em Deus, porque ele cria, ele disse, eu creio, mas ajuda-me na minha falta de fé. O que estava faltando era a fé, a confiança. Talvez você está aí diante dessa pandemia, diante da crise que se instaurou nesse país, você está entregue ao medo, está entregue à dúvida, está entregue às incertezas. Você não sabe o que vai ser da tua vida amanhã. Isso mostra falta de confiança, falta de fé. Ah, mas meu filho saiu, não deu notícia. Não está na mão de Deus? Então Deus vai guardar. E em breve tudo vai mudar. Meu casamento será novo, a minha história será nova. No tempo, mas está em tempo de crise. Crise é época de criar. É a época que o dinheiro troca de mãos. E é a época que o dinheiro vai vir para as suas mãos. Você pode se apegar aos lamentos, aos problemas, às notícias, ou se apegar à mão de Deus. E se você segurar as mãos de Deus, Ele vai mudar a sua história, como mudou a história daquele pai, como mudou a história daquela família. Desde a infância ele cria em Deus, desde a infância estava sofrendo. Mas a hora que ele agiu pela fé, o milagre aconteceu. E hoje o milagre vai acontecer também na tua vida. Deus abençoe e até a próxima.